tinha uma definição muito clara, né, de qual especialidade eu ia escolher, porque eu gostava muito de abranger muitas coisas, né. Quando eu me formei, por circunstâncias, eu fui trabalhar na Estratégia de Saúde da Família. Passei 2 anos na Estratégia de Saúde da Família como um médico generalista e depois de 2 anos eu fui participar de um congresso de medicina de família e comunidade, porque eu estava nesse meio da Estratégia de Saúde da Família, né? E houve um convite dentro do município para isso. Eu comecei a me identificar muito com essa prática bem generalista e vi que o médico de família ele poderia ir muito mais além da prática médica, né? Quando foi em 2007, eu comecei a residência também na Universidade Federal do Ceará. Fiz os 2 anos, por conta também de circunstâncias, a minha esposa veio fazer mestrado em Brasília e acabei vindo para cá assim que eu terminei a residência. Em junho de 2010, fui nomeado do concurso que eu tinha feito em 2009 para a Secretaria de Saúde. Fui trabalhar no Riacho Fundo, depois em Planaltina e me ofereceram a vaga do consultório na rua. Eu não conhecia nada do consultório na rua, para mim era muito novo, já tinha ouvido falar do nome, mas eu não sabia como era o trabalho. Em 2014, então, eu comecei meu trabalho aqui. Eu não tinha muita experiência do que era esse trabalho. Como dizia o Marcelo Pedra, nenhum profissional chega pronto, né, para trabalhar. Não existe o ideal do profissional, do perfil do profissional que vem trabalhar no consultório na rua. No início foi muito rico, porque muitos conceitos que eu tinha, né, do morador de rua, das pessoas que estavam nessa situação de vulnerabilidade, do meu propósito, né, como médico, daquilo que eu tinha aprendido, de que era bom para as pessoas, para a saúde, eu tive que desconstruir muita coisa, né? Porque comecei a observar que, na verdade, por conta da grande complexidade que o morador de rua traz para a rua, a gente via que as demandas são diversas, não necessariamente passa por questões médicas, né? E quando passa por questões médicas, ainda assim foge um pouco dos planos que normalmente a gente estabelece para uma patologia ou um problema de saúde. Então, por exemplo, um paciente que chega aqui com um coto de perna, né, e esse coto está com ferida, está com alguma infecção, e a gente fica preocupado em tratar aquela ferida, mas o que ele está precisando mesmo é um relatório médico para conseguir um benefício, para sobreviver com aquela deficiência. Por exemplo, um paciente que é alcoólatra, né, me vem a preocupação com todos os problemas, a nocividade do álcool para a saúde. Isso é natural, né, para o profissional que trabalha com isso. E de abandonar aquilo e ficar simplesmente na redução de danos mesmo, e cuidando dele, mesmo sendo alcoólatra, cuidando da saúde dele com o álcool, né? Então me preocupar qual a medicação que vai reagir mais com o hábito dele, que tipo de tratamento seria o ideal. Às vezes eles tomam álcool do posto, né, de combustível, e eles chegam a sangrar, né, o esôfago, eles chegam a vomitar sangue por causa desse uso. E aí eu cheguei a comprar, às vezes compro assim mesmo, né, a bebida alcoólica para que possa trocar, e eu digo, me dê seu meio litro que eu lhe dou o meu meio litro aqui. E assim, eles topam na hora, né, e isso tem até sido estranhado no início, né, mas agora está bem justificado essas questões. Então assim, são condutas novas que eu fui aprendendo só com a prática, são coisas que a gente não aprende na graduação, na faculdade, né? E coisas que a gente também não aprende em livros normalmente. São coisas que a gente aprende só com o usuário que vai ensinando a gente a se adaptar a eles. Tem sido de uma riqueza e eu ainda continuo aprendendo muita coisa. Eu acho que ainda preciso passar muitos anos aqui para realmente entender, né, o funcionamento dessa cultura da rua, sabe? Uma escuta qualificada é a escuta que você realmente tem um interesse, né, até pessoal mesmo, de entender o que é que está naquela expressão, ou naquela vontade, ou no desejo que o paciente traz, que muitas vezes eles têm dificuldade de expressar, ou até para se adequar às nossas vontades. Às vezes o próprio paciente, ele personaliza um paciente ideal, querendo falar coisas ou omitindo informações, porque acha que a gente quer escutar aquelas coisas, né?
E a gente tem que dizer para ele, não, eu estou aqui para te escutar, seja qual for a coisa, eu não vou te julgar por isso. Mas o fato é que, estando aqui num local onde o morador de rua vem até nós, ele vem até por outras circunstâncias, mas é uma oportunidade de acessá-los. A gente tem acessado um número maior de usuários de rua, né? A minha equipe é bem disparado em relação à produtividade, por exemplo, em relação aos colegas por conta disso. Eu não tenho dúvida que é por conta do local onde eu estou, né? Por outro lado, eu vejo que me falta experiência na rua também. Que isso que leva tempo para a gente ir aprendendo com essas rotinas da rua, eu preciso estar lá também para entender, né? A mesma coisa que eu aprendi estando aqui, que eu sei que eu não ia aprender em lugar nenhum, eu sei que também na rua tem coisas para aprender, sabe? Nesse momento, nessa atual conjuntura, neste local, tem sido bastante conveniente estar aqui, para o próprio morador de rua, inclusive. Agora, aqueles moradores que não conseguem acessar, por exemplo, porque não frequentam simplesmente esse local, ou que têm comprometimento mental ou de dependência muito forte e não chegam a vir aqui, ou os que só saem à noite, né? Os trabalhadores noturnos, ou os que trabalham durante o dia. Tem gente que trabalha durante o dia também, no horário comercial, e só à noite está na rua dormindo, né? Tem trabalhadores normalmente na rua. Então, assim, essas pessoas eu não tenho acessado. Quando eu vim para o consultório na rua, o consultório na rua também virou um cenário de receber os residentes, né? Então acabou que o que eu perdi em Planaltina, eu acabei resgatando, né, esse contato com a residência de medicina de família e comunidade. E eu sou o único especialista, né, médico de família especialista, que está nesse ambiente de consultório na rua, né? A gente tem 3 equipes no DF, mas atualmente só este cenário está sendo disponibilizado para a residência, né? E assim, o retorno tem sido muito bom, né, dos residentes, principalmente pela prática do método clínico centrado na pessoa, né, que pelas circunstâncias todas que eu falei, né, é o método ideal para se trabalhar com morador de rua. Eu tento já passar no primeiro momento um pouco dessa cultura da rua, né? Já desconstruir coisas que eu mesmo desconstruí, que levei tempo, mas eu tento adiantar um pouco isso para que ele possa aproveitar o máximo possível esse cenário. Essas capacitações tradicionais, elas não têm se adequado muito bem a esse cenário, né? Lógico, né? Porque as demandas e a forma de tratar o morador de rua tem que ser diferenciada, não tem jeito. Você tem que se adaptar a eles muito, muito mais, né? E não pode nunca esperar que eles se adaptem a você. Então, por exemplo, eu atendo aqui, eu não tenho consulta marcada. Eu atendo por demanda espontânea. Então, chegou, eu não perco a oportunidade e tento atender. Claro que às vezes fica muito cheio, mas a gente não deixa de acolher e dizer, cara, não deixa de vir amanhã, porque hoje não deu, mas vem amanhã que a gente atende. No máximo eu fico 3 dias sem poder atender a pessoa, né? Porque ele pensa muito no hoje, né? Ele não faz planos a longo prazo. Então, todo o plano dele de vida, ele tem 24 horas, né? E se renova todo dia. São essas oportunidades que a gente tenta pegar, porque é o desejo dele e é como ele quer ser tratado pelas instituições também, né? Infelizmente, a gente não consegue ampliar essa forma de atendimento que o Centro Pop e o consultório na rua tem para o usuário de rua nos outros equipamentos públicos, né? Porque os outros equipamentos públicos eles têm o seu modus operandi, né? Também eu acredito que a gestão tenha que mudar um pouco essa visão, né? Escutando um pouco do trabalhador que está na ponta, das necessidades que têm surgido, né? Essas atividades de redução de danos a gente não tem explorado muito, sabe? Adequadamente. E essencialmente são elas que a gente está trabalhando no dia a dia. Eu não ouso dizer que eu sei o que eles passam, ou o que eles vivem, o que eles sofrem, sabe? Não quer dizer que eu, me colocando no meu lugar como médico também, eu não possa ser útil, né? Não possa interagir com o morador de rua, com essa comunidade que tem uma cultura própria de lidar um com os outros, né? Então eu vejo a rua como como se fosse uma comunidade mesmo, não família, mas uma comunidade com características próprias, cultura própria. E como médico de família e comunidade, né, a gente tem que conhecer
essa comunidade, o jeito as crenças, a visão, o jeito que eles têm de lidar com a vida, para poder trabalhar melhor, né?